Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Fala Ansiedade. Um episódio muito especial, um episódio, digamos assim, até sim, comemorativo, celebrativo. Um episódio também com bastante conteúdo, com bastante coisa pra gente falar que realmente eu acredito que pode nos ajudar em relação à nossa saúde, a nossa saúde emocional, às vezes destravar certas coisas na nossa vida. E ao mesmo tempo, como eu falei, comemorativo, é também o nosso episódio em homenagem ao Dia das Mães. Hoje, dia 10 de maio, 5 da tarde, estamos juntos aqui. Eu quero saber se você está me ouvindo bem, me vendo bem, pra gente já ir direto pro conteúdo. Tem um monte de coisa aqui que eu quero falar. Normalmente eu até vou muito de bate-pronto, eu até anotei alguns temas aqui, porque eu considero os muito importante aqui pra gente não se perder, pra gente trabalhar tudo, não tudo, né? Tudo que for possível a gente trabalhar. Quero trazer um poema do Bert Hellinger, que é considerado o pai da constelação familiar e que, de verdade, acredito que me trouxe muitas reflexões e até muitas curas para minha vida pessoal e também para os meus atendimentos. Quero saber se vocês estão conseguindo me ver bem, me ouvir bem aqui, para que a gente já vá e siga adiante no conteúdo. Quero dar um oi geral aqui. Oi, Wanda, Aninha, Patrícia, Elizabeth, Gleice. Acho que agora estamos entrando aqui. Legal, se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, quiser já me mandar um oi, apertar aí no coraçãozinho, só para eu saber se a gente está bem conectado. E aí a gente vai seguindo adiante. Eu, inclusive, fiz uma pergunta nos meus stories, que é: qual que você considera uma grande qualidade, uma maior qualidade, a melhor qualidade ou qualidades da sua mãe? A Marta está dizendo que está ouvindo aqui, legal. Patrícia, Fernanda, beleza. E aí, então, a gente pode fazendo isso. Eu vou trazendo aqui o conteúdo. Quem quiser, então, colocar aí trazer uma qualidade, uma boa qualidade que você reconhece e percebe da sua mãe. Quero muito, então, parabenizar, honrar e agradecer todas as mães aqui presentes, todas as mães que estão agora ao vivo, que vão acompanhar isso em outra rede social, no YouTube, ou ouvindo pelo algum aplicativo de música, algum aplicativo de podcast. Quero também, claro, aproveitar o espaço, né, para agradecer e honrar a vida que a minha mãe também me deu, né, ao me desejar, ao me gerar na barriga dela, a me amamentar, enfim, a cuidar de mim e me dar vida e trazer a possibilidade que a minha vida continue, né? Então quero honrar e agradecer muito a minha mãe, também a minha avó materna, minha avó paterna, minhas bisavós dos dois lados, e aí para todas que vieram antes. E também quero aproveitar o espaço para agradecer e honrar, então, duas mães que, em especial, foram muito importantes para mim, que é a Clarissa, a mãe da minha primeira filha, Catarina, e a mais recente mãe, a Priscila, minha companheira, mãe da Helena agora, que vai fazer amanhã 3 meses de idade, e também as mães e as avós delas, né? E, por consequência, se você é filho ou filha, ou se você é mãe, também quero honrar muito e agradecer aí a sua vida, a sua existência. E vamos tocar o nosso conteúdo de hoje, porque de verdade eu acredito que pode curar muitas questões nossas emocionais, às vezes muitas questões relacionadas à ansiedade, processos depressivos, às vezes várias questões que a gente não entende, dificuldades da nossa autoestima, da nossa autoaceitação, da nossa confiança.
da qualidade dos nossos vínculos. Às vezes várias dessas questões podem estar emaranhadas aí nessas relações familiares, às vezes nessa relação com a nossa mãe, a relação da gente poder talvez compreender, aceitar e trabalhar melhor isso. Eu digo por mim, nem sempre, em nem todo momento, talvez eu considere que eu tive uma relação melhor do mundo ou perfeita com a minha mãe. Não sei aqui quem já teve uma relação perfeita, acho que alguns com mais dificuldade, outros com menos. Talvez a gente passou momentos melhores, outros momentos mais desafiadores. E eu agradeço muito, inclusive por todo o trabalho que eu fui fazendo e desenvolvendo pelo meu próprio trabalho e também para trabalhar questões pessoais. Eu já disse anteriormente, né, que eu inclusive tinha um sintoma muito complicado de ansiedade na minha adolescência e logo aí no meu início da fase adulta, ao fazer uma formação de terapia comunitária, eu fui trabalhando muitas questões emocionais e fui curando isso. Também no ano passado eu tive o privilégio de fazer então uma formação em constelação familiar, onde ainda veio uma grande parte de trabalhar muito essas questões familiares. Por isso que eu quero tentar, inclusive, compartilhar na tela aqui, ler um poema do Bert Hellinger, que é considerado o pai da constelação familiar. O nosso último episódio foi, inclusive, com o professor Bastos, a professora Sônia, que foram um dos formadores lá em Maceió. E a gente até falou um pouco sobre isso, né? Inclusive, a professora Sônia colocou uma mensagem muito bacana e abrindo muito o coração dela. Eu até compartilhei no meu stories também. Vale a pena você dar uma olhada. Então, eu de verdade acredito que a nossa conversa de hoje pode não ser só uma homenagem às mães, como naturalmente a gente fala, né? Feliz Dia das Mães, a gente posta as nossas fotos, mas um processo muito curativo para a nossa vida e para a vida que veio antes da gente e que vai além da gente, né? O pessoal já está entrando mais aqui, tô vendo vocês bem quietinhos, quero saber quem está me ouvindo, quem está vivo aí, pode apertar o coraçãozinho, pode me dar um oi, uma boa tarde, falar de onde você está falando. E, de quebra ainda, quem sabe você não fala aí uma boa qualidade que você admira na sua mãe, pra gente ir fazendo essas homenagens ao passo que eu vou trabalhando o nosso conteúdo. E quero saber se vocês estão bem aí, tá? Tem gente viva aí, o Israel tá falando que estou aqui, a G. Gomes, Tereza, né? Legal, Ana Mina, Priscila, Luísa, boa. Opa! Legal, gente. Então, como esse poema do Bert, ele é bem curtinho e ele traz pano pra manga para o nosso episódio todo, eu acho que eu queria já começar por ele e vou ver se eu consigo compartilhar na tela aqui com vocês. Eu vi outras pessoas fazendo na live, fiquei com vontade de fazer. A Luísa, pois quanto tempo! A Tereza já colocou aqui uma qualidade da mãe, corajosa. Que bacana, haja coragem, né? Verdade para as mães em geral, e ela ressalta aqui a coragem na mãe dela. Então quero ouvir mais vocês. Que qualidades vocês reconhecem na mãe de vocês? Eu posso falar uma da minha também, acho que ela tem a criatividade, uma questão de ser muito aventureira e gostar de viajar e de ser espontânea. Eu acho que essa é uma parte, inclusive, que eu honro e trago para mim também. Acho que eu vejo essas coisas em mim também, e eu sei que isso veio dela, né? Às vezes essa coisa de não querer muito seguir, às vezes aquilo que é muito normal, e às vezes, enfim, um lado meio maluco, positivo até, se a gente for dizer assim, e eu honro muito e eu percebo isso em mim também. A Milena está dizendo aqui da questão da força, então reconhece também uma grande força na mãe, legal. E agora vamos testar aqui, para ver se eu consigo. Vamos lá. Só um minutinho que eu quero compartilhar. O Israel está dizendo aqui, foi uma mulher muito batalhadora e não menos ansiosa.
Legal, Israel. A gente vai falar um pouco sobre isso, né? Como eu falei, a gente traz, às vezes, a gente é metade da nossa mãe, então vamos até antecipar isso. A Jaciara falou corajosa e amiga. A Luísa, guerreira. Que bom, que bacana. Opa, tô mudando aqui, ó. Minha cara aqui. Ah, eu já sei o que aconteceu. Eu deveria ter primeiro compartilhado esse poema nos meus stories, para que depois eu conseguisse compartilhá-lo aqui. Bom, então não tem problema. Vamos voltar aqui ao nosso conteúdo. E o que eu... Opa! Ó, já fomos pro quadro ali. Vamos voltar ao nosso conteúdo e... O poema, eu vou fazer o seguinte. Assim que a gente terminar aqui, eu vou postar o poema nos meus stories e a gente vai falar sobre ele aqui. E assim que eu aprender a compartilhar aqui as imagens, a gente vai fazer, a gente vai ter mais esse novo recurso, né? Bom, gente, então é isso. O que eu queria falar e o que talvez esse poema me inspirou, e a gente pode dar continuidade a ele assim que a gente terminar aqui a nossa live. Uma grande parte, acredito eu, que uma grande parte das nossas dificuldades e da nossa dificuldade, às vezes, de conseguir lidar melhor com a gente mesmo e com a nossa vida, tem a ver com alguns nós e alguns emaranhados que às vezes a gente vai trazendo, e como eu falo e trabalho muito até nos cursos e atendimentos, da nossa infância, da nossa criança, né, da criança que a gente foi, e muito dessa ligação tem também uma relação então com a nossa criança e com os nossos pais. E como a gente já estava até antecipando aqui, se a gente entende, e aí até uma questão assim muito clara e uma questão biológica, que se a gente é composto por metade da nossa mãe e metade do nosso pai, então, por assim dizer, a gente pode dizer que a gente é metade da nossa mãe e metade do nosso pai. E quando às vezes a gente não tem bem resolvido dentro da gente essa nossa criança, quando ainda fica algumas feridas não cicatrizadas e não curadas da nossa criança, da criança que a gente foi, e às vezes algumas feridas em relação ao nosso pai e à nossa mãe, a gente acaba trazendo uma grande ferida para o nosso adulto e para a nossa relação com a gente mesmo e com a nossa relação com o mundo. E muito desse processo de cura dessas feridas tem a ver, por um lado, da gente conseguir acolher essa nossa criança ferida que ainda está viva dentro da gente, e tem muito a ver da gente acolher, honrar e agradecer esse vínculo e essa vida que veio dos nossos pais. Até porque também é muito natural, e a gente vê isso, quando eu acompanho isso nos atendimentos, no consultório, quando a gente vai falar, e às vezes até quando a gente tem essas datas, né, às vezes Dia das Mães, Dia dos Pais, por mais que quando a gente entra na rede social, parece que todo mundo tem a relação mais maravilhosa do mundo e mais perfeita do mundo com o pai e com a mãe, principalmente nesses dias, Dia dos Pais e Dia das Mães, a gente sabe que não é bem assim, né? E a gente sabe que às vezes ficam muitas questões que talvez não foram bem resolvidas. Às vezes uma sensação de que eu não recebi aquilo que eu precisava ter recebido.
às vezes uma sensação de que ficou alguma coisa faltando, às vezes uma sensação de que talvez eu não fui completamente aceito, às vezes uma sensação de que como se eu tivesse sido preterido, né? Eu tivesse sido, não tivesse sido às vezes o preferido, aquele que de repente recebeu mais cuidados ou mais amor. Às vezes a gente tem a sensação de que talvez a gente deveria ou precisaria ter recebido mais e talvez não tenha recebido, né? Então talvez a gente fique com aquela sensação de falta, ou aquela sensação de cobrança, ou às vezes uma sensação de crítica, talvez se sentindo, talvez também criticado, ou às vezes se sentindo de alguma forma rejeitado. E tudo isso vai de alguma forma se somando ao longo da nossa vida, e quando a gente não percebe, vai tornando isso processos que a gente não tem consciência, mas que interferem diretamente no nosso dia a dia, em como a gente encara a nossa vida, em como a gente principalmente se encara e como a gente percebe que o mundo nos encara. Então, como é que o mundo está me enxergando, como é que o mundo está me tratando, como eu estou me tratando. E muito desses elementos vem daquilo que a gente traz de sensações e emoções em relação aos nossos pais. Então, claro, a gente em especial está falando aqui do Dia das Mães, da nossa mãe, mas isso serve também para os nossos pais. E eu sei que também, em muitos casos, às vezes pessoas não tiveram o contato, a convivência com o pai ou com a mãe, talvez por o pai ou pela mãe ter falecido logo ali na infância, ou às vezes em algum momento da vida, então às vezes vem aquela sensação de falta, que às vezes até a partir de um falecimento pode vir uma sensação de abandono ou de rejeição, né? Por mais que às vezes de uma fatalidade, de repente de um falecimento, de um ou de outro, a sensação é de que às vezes eu fui abandonado. Ou às vezes a sensação é que por algum momento, por alguma situação, por alguma ocasião, de repente eu não morei com meu pai, eu não morei com minha mãe. Às vezes minha mãe, de repente muito nova, teve que sair, teve que trabalhar e de repente me deixou com a minha avó, com a minha tia. Ou às vezes meu pai, de repente, saiu de casa, não voltou mais. Ou às vezes eu não conheci, ou não tive contato. E todos esses elementos, até pela própria generosidade da criança e pela idealização que a criança tem dos adultos, pode ter sido construída uma ideia de que então talvez eu não fui uma criança que mereceu então ter sido mais amada, mais cuidada, mais respeitada, ter tido mais carinho, mais amor. E às vezes, nesse meu processo desafiador de lidar com todas essas emoções, talvez eu tenha também colocado então na conta da minha mãe ou do meu pai, que talvez então essas minhas dificuldades de hoje foram por culpa deles. Por alguma ação ou por alguma omissão, por alguma coisa que eles fizeram ou pelo que eles deixaram de fazer. E aí fica até um parênteses ainda, e pessoal que está entrando aqui, podem ir colocando se você vê alguma qualidade, se você lembra da sua mãe com alguma qualidade, com algo que você admira nela, pode ir colocando aqui, a gente vai lendo aqui, a gente vai homenageando junto. Mas, como eu estava dizendo, talvez o fato da gente ter, de alguma forma, não conseguido lidar com essas emoções, talvez a gente também acabe colocando para eles essa ideia também de culpa, de falta, de devia ter feito mais, devia ter feito menos. E aí, como eu queria colocar aqui um parêntese, que é para pai, para mãe, principalmente os que se envolvem, que estão ali presentes e disponíveis, quanto que é desafiador lidar com o sentimento de culpa, né? Porque às vezes acaba sempre vindo um sentimento de culpa, às vezes justamente por uma ação ou por uma omissão, né? Será que eu fiz demais? Será que eu fiz de menos? Será que eu não devia ter feito isso? Eu não devia ter falado aquilo? E o coração dói, às vezes eu vou te chamar atenção, às vezes eu tô cansado, às vezes eu tô exausto, às vezes eu passei a noite sem dormir, e às vezes depois eu fico me remoendo ali porque eu achei que eu devia ter agido de outra forma, ou podia ter falado de outro jeito, ou às vezes eu tive uma oportunidade que às vezes talvez eu sinta que não tenha mais. E aí a gente vai novamente também se enchendo de sentimentos e emoções desafiadoras que podem
estar nos adoecendo e dificultando a nossa qualidade de vida, o nosso bem-estar e afetando a nossa saúde e a nossa saúde emocional. É claro que aqui, como eu falei, é uma homenagem às mães, também com muito conteúdo, talvez é a forma como eu posso retribuir. A gente vai falar sobre isso também. Mas também a gente fala sempre aqui com temas relacionados à ansiedade, né? Ansiedade, a nossa saúde emocional e mental. E eu acredito que esse tema tem tudo a ver, né? Vi até um pessoal que está participando aqui do nosso treinamento Chega de Crise e o quanto que a gente trabalhou isso, né? A gente trabalhou a nossa criança na semana retrasada, na semana... a gente... retrasada, né? Passada ainda é essa, né? A gente tá, então, na verdade, a semana passada, essa semana a gente trabalhou muito essas questões de pai, de mãe, né? E coincidentemente encaixou bem agora no Dia das Mães. Então, ao trabalhar isso, e aí, Pedro, mas isso tem a ver com a nossa ansiedade? Tem sim. E por que às vezes um remédio não está me resolvendo? Por que às vezes um remédio não está me curando? Ou às vezes se eu estou só querendo controlar meus pensamentos e comportamentos, isso é uma parte de um tratamento? É. Mas se a gente às vezes não aprofunda na nossa história de vida e não traz cura para essas relações, para essas sensações, cura para essas feridas, às vezes a gente fica patinando a vida inteira sem ter uma maior qualidade de vida, maior bem-estar. Israel tá falando aqui que foi intenso, né? Foi mesmo, né, Israel? Haja coração, né? E aí, não sei se para quem estava acompanhando aqui, mais ou menos o Roberto Carlos, né? O importante é que se eu chorei ou se eu sorri, o importante é que emoções eu vivi, né? Não dá para dizer que não foi repleto de emoção, né? Mas então, gente, dito tudo isso, e aí a gente vai falando, e é claro que a gente vai levantando uma certa poeira, assim como a gente vai arrumar um quarto, um cômodo, um armário que está fechado há muito tempo, ele vai levantando uma certa poeira, né? E a gente vai olhando e no meio daquela bagunça a gente fala, será que eu devia estar arrumando isso mesmo? E aí se a gente vai um pouco a mais e a gente vai e encara aquela arrumação e depois que a gente bota as coisas no lugar, vê um monte de coisa que tem que jogar fora, que tem que passar, que tem que arrumar. Meu Deus, eu não sabia nem que eu tinha isso, que legal. Aí a gente olha e fala, nossa, que bom que eu fiz isso, olha a diferença que tá, e por que eu não fiz isso antes? A próxima vez eu não vou deixar acumular tanto. Não é mais ou menos essa a sensação que a gente tem quando a gente finalmente encara uma arrumação, uma faxina, uma limpeza, às vezes diante de uma mudança, né? Às vezes a gente vai mudar, a gente se mudou para esse apartamento aqui no início do ano, e numa mudança às vezes faz isso, com que a gente abre as gavetas, abre os armários, e aí a gente decide o que a gente quer levar, o que não quer, né? Às vezes é um momento que a gente já não aguenta mais, porque como eu brinco também, às vezes a gente vai abrir um armário, pula coisa, e a gente chega uma hora e fala, não, tô sofrendo demais com isso, eu tenho que encarar essa arrumação. E aí, esse tema de hoje eu acho que tem tudo a ver com essa parte dessa arrumação. E com essa parte, acredito eu, muito curativa que a gente pode ter quando a gente olha melhor para essa nossa criança, olha melhor para a nossa família, para os nossos pais, para quem veio antes da gente. E como eu disse, talvez a gente pode ter tido uma história mais ou menos complicada com um ou com o outro. Muita gente, às vezes, talvez não tenha sido, então, criado ou educado pela mãe biológica. Então, talvez eu tenha tido aí uma mãe do coração, talvez uma tia, uma avó, ou às vezes um processo de adoção, onde eu fui acolhido ali por uma mãe que me acolheu e que de uma forma muito bonita também, né, me criou. Mas é muito importante que a gente traga aqui esse entendimento para a nossa mãe biológica também. E aí que seja um momento, se é um momento de honrar essa mãe que de alguma forma do coração te criou, te educou, eu acredito que é de fundamental importância a gente não deixar de lado a nossa mãe e o nosso pai biológicos, por mais complicado que tenha sido a situação. Não estou querendo aqui trazer nenhum tipo de julgamento, de condenação, de crítica.
Eu sei por acompanhar muita gente que teve muita história difícil e sofrida com o pai, com a mãe, e que isso até hoje é uma grande ferida, é um grande nó. E a ideia aqui não é falar, ah, agora eu tenho que de uma hora para outra amar e falar que é a pessoa mais linda da vida. Às vezes a gente não consegue nem abraçar se a pessoa ainda é viva, a gente não consegue dizer que ama, às vezes a gente não consegue nem se comunicar. Quantos pais e mães estão sem se falar? Ou às vezes a gente tem a sensação de que, nossa, eu perdi a oportunidade e agora talvez minha mãe não esteja mais presente, tenha falecido, meu pai tenha falecido. E o que eu quero propor para vocês aqui, nessa nossa conversa, é que esse trabalho ele é muito íntimo e ele pode ser você com você mesmo, dentro de você. Então, independente do que aconteceu, independente da circunstância e da situação, eu acredito que você merece esse olhar. Porque isso pode ser bom para sua mãe, talvez, isso pode ser bom para seu pai, talvez, mas eu tenho a convicção que isso pode ser muito importante para você, para a vida que existe dentro de você e para a vida que sai de você. E nesse entendimento que eu gostaria então de falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre o que fazer então, sobre como que talvez a gente possa propor aqui na nossa conversa breve um olhar diferente que já pode ser, no mínimo, o início de uma grande cura, o início de um processo de se libertar de dores, de mágoas, de ressentimentos que às vezes só estão nos adoecendo, só estão, como eu falei, atrapalhando na nossa relação com a gente mesmo, na nossa relação com a nossa saúde, com o nosso corpo. E ao trabalhar isso, pode ser de verdade o início de um grande processo de cura. Então eu tô vendo todo mundo até bem quietinho, talvez imagino que devem estar prestando atenção, e esse é um tema que toca. E aí, quando a gente fala sobre o que a gente conversou também, talvez com mais tempo, né, na questão da dívida simbólica, e que da dívida simbólica que Freud sugeriu e falou que teria a ver com uma dívida que a gente de alguma forma contrai, digamos assim, então a gente fica devendo, mas não tem como a gente pagar para quem por a pessoa que nos trouxe ou nos deu aquilo ali. E talvez o único jeito de pagar seja honrando, agradecendo e passando adiante. E essa dívida simbólica que Freud sugeria é a dívida do aprendizado, né? Quando a gente vai pensar nos nossos professores, nos nossos grandes mestres e tudo que a gente aprendeu, a gente pode sim ir lá e agradecer, mas não adianta a gente querer voltar para os nossos professores e pagar. A gente pode sim, se a gente pagou a nossa educação, a gente pagou a nossa formação. Por exemplo, a gente teve o nosso último episódio do nosso Fala Ansiedade, conversando com o professor João Basco, a professora Sônia. Foram dois grandes mestres, continuam sendo dois grandes mestres para mim, principalmente na área da constelação familiar. Eu fui fazer a formação lá com eles em Maceió, passamos vários dias lá, de manhã, tarde, tinha dias que tinha atividade à noite também. Houve um pagamento do curso? Houve. Paguei o curso, mas a dívida simbólica daquilo que eu aprendi e daquilo que eles com muito amor me transmitiram, não tem como eu voltar e pagar para eles. Não tem como eu voltar e de alguma forma retribuir voltando no caminho do que eu recebi. Mas a forma talvez mais positiva e mais bonita que eu posso pagar essa dívida que eu de alguma forma contraí com eles é tentando passar adiante, é tentando contribuir mais com o meu trabalho, com meus atendimentos a partir do que eu aprendi com eles. Até porque, pelo que eles também trazem, eles tiveram também outros mestres com os quais eles aprenderam e que eles foram de forma amorosa e também se trabalhando e passando adiante, e a gente vai recebendo e a gente vai passando adiante. E nessa ideia, até quando a gente fala de dívida simbólica, mas não num movimento de cobrança, mas num movimento de fluxo, do que a gente vai recebendo de quem vem e a gente vai podendo passar adiante.
E aí, de alguma forma, quando eu passo adiante, ou quando eu consigo aplicar aqueles aprendizados em mim, na minha vida, e consigo estar bem com aquilo, consigo me curar com tudo aquilo que eu aprendi, e manifestar talvez uma maior saúde, uma maior prosperidade na minha vida, talvez também seja uma ótima forma de honrar e de agradecer, né? Se tem algum professor ou professora aqui, quanto que é bom e quanto que é feliz, e quanto que, na verdade, o maior pagamento é a gente ver o aluno aprendendo, é ver o aluno feliz, é ver o aluno se encaminhando, é ver o aluno tendo autonomia, e quiçá ainda vendo talvez o aluno podendo passar isso adiante, esse conhecimento adiante, e ajudar outras pessoas. Esse talvez seja aí o nosso maior pagamento, né? E nesse entendimento desse fluxo que segue, assim como o rio, assim como a nascente, né? Na natureza tem a nascente que vai seguindo o rio e vai correndo para o mar. Não tem como, talvez se a gente for pensar, o rio, mas foi tão bom a nascente que agora vamos voltar ali, vamos voltar pro buraco da terra ali, não tem como, né? A gente tem que seguir, seguindo esse fluxo, que talvez a gente honre e a gente agradeça e a gente consiga retribuir aquilo que a gente recebeu. E por que eu estou falando isso, Pedro? Você está falando Dia das Mães, está falando de mãe, está falando de professor, de rio, de mar. Mas é justamente essa ideia que eu gostaria de trazer para vocês, né? Do quanto que, ao perceber e ao conseguir dar o devido valor do que a gente recebeu do nosso pai e da nossa mãe, independente do que aconteceu, se estamos vivos hoje, ou como uma outra grande mestre falava, também na formação, se a gente não morreu na selva, se a gente está vivo até hoje, se a gente não morreu na selva, é porque então a gente recebeu o principal, é porque a gente recebeu o essencial e o fundamental para a gente estar aqui e para a gente seguir a nossa vida. E quando a gente de alguma forma percebe isso, talvez a gente saia um pouco desse papel de, às vezes, querer cobrar, de querer achar que talvez a gente tinha que ter feito diferente, minha mãe tinha que ter sido outra, meu pai tinha sido outro, que ele devia ter feito isso, porque fez isso com meu irmão, porque não fez comigo, porque minha irmã, porque meu pai, porque minha tia. Mas, essencialmente, na balança de importância, a gente ter recebido a nossa vida, o quanto que a gente pode, então, agradecer, honrar e ver o tamanho, o valor disso, e que a gente possa, então, agradecer, retribuindo, sim, com um Feliz Dia das Mães, com um presente, com uma gratidão, mas principalmente honrando também a vida que existe dentro da gente. E a metade da nossa mãe que existe dentro da gente, e a metade do nosso pai que existe dentro da gente. Porque às vezes, se eu não, por acaso, não aceito, talvez de uma forma mais inteira, a minha mãe, ou de alguma forma eu não aceito de uma forma mais inteira o meu pai, adivinha quem que eu deixo de aceitar? Adivinha quem eu acabo excluindo? Adivinha por que às vezes eu tenho tanto um processo de falta de aceitação comigo mesmo, de rejeição de mim mesmo, do meu corpo, das minhas atitudes, dos meus comportamentos? Talvez porque eu esteja rejeitando ou excluindo metade de mim. Ou metade da metade de mim, mais a outra metade da outra metade, então eu acabo não me sentindo também inteiro. E não conseguindo também colocar numa balança no sentido do meu valor pessoal. Que se tenho dificuldades e tenho pontos que não são perfeitos, quem que tem? Quem é que tem? Mas ao mesmo tempo colocando na balança no sentido da nossa capacidade de se reinventar até, de se reconstruir, de melhorar essa nossa relação com a gente mesmo, talvez melhorando essa relação com quem veio atrás da gente mesmo, e podendo então, talvez retribuir da melhor forma, assim como eu falei, que a gente pode retribuir para um grande mestre, para um grande professor, e também como a professora Sônia
Coloca também, até no curso introdutório que eu compartilhei com vocês aqui, depois se vocês quiserem, eu até mandei o link para um pessoal aqui, depois que a gente teve a nossa live, posso mandar para vocês também, que é sendo sucesso, que é colocando o nosso potencial para a gente brilhar, e a gente consegue agradecer e honrar aquilo que a gente recebeu lá atrás, quando a gente coloca o nosso melhor a nosso favor e a favor do mundo, a favor de quem vem também depois da gente. E não, às vezes, no sentido de querer cobrar, né? Às vezes a gente faz uma coisa que quer cobrar, não no sentido de uma coisa que passe adiante. E cobrar, eu digo, principalmente num aspecto simbólico. É claro que tem sim, a gente tem sim relações de reciprocidade, e a gente paga sim, a gente faz uma coisa e a gente paga às vezes um acompanhamento, um curso, uma aula. Mas o retribuir, e às vezes a gente fica com essa sensação, né, de que, meu Deus, eu nunca vou conseguir pagar aquilo que eu recebi da minha mãe, eu nunca vou conseguir pagar aquilo que eu recebi do meu pai. E quando a gente traz nessa ideia da dívida simbólica, se eu tentar pagar para eles, realmente a gente não consegue. Mas se eu tento pagar para frente, se eu tento me perceber como então uma parte desse rio que corre para o mar, uma parte dessa vida que corre através de mim e que correu através dos meus pais, meus avós, meus bisavós, com todas as lutas, com todas as dificuldades, com toda a força, com toda a esperança, com toda a perseverança, com quantas crises que eles atravessaram, estamos atravessando uma agora, quantas eles nos atravessaram, quantas fronteiras não atravessaram, até se a gente fala aqui da nossa história só como país, se a gente for pensar nos nossos ancestrais, então vários vieram da Europa, vários vieram da África, vários de alguma forma já estavam aqui, outros vieram talvez ainda de outros locais do mundo. E como é que a gente foi, quais foram as batalhas que eles foram lidando, e ao mesmo tempo, se teve algo que sempre perseverou e continuou, foi a vida que veio e a vida que vai. E quando a gente vai aceitando isso, e quando a gente vai abraçando esse fluxo da vida, e aí eu vou falando, e vai até arrepiando aqui, ó, que é uma coisa muito emocionante, que é uma coisa de arrepiar, porque de verdade, quando a gente abraça e se compreende sendo um fluxo da vida, a gente se liberta de um monte de coisa que a gente fica adoecendo na nossa cabeça, um monte de crítica, de julgamento, de condenação, de não tá bom para trás, de não tá bom para frente, de culpa, de cobrança, de um monte de coisa que vai deixando a gente maluco, e aí a gente acha que um remédio que a gente vai tomar vai resolver. A gente acha que a não ser que a gente queira apagar e nunca mais acordar. Porque às vezes é justamente a gente desatar esses nós e entrar nesse fluxo, e não tem uma coisa que vem de fora que resolve isso. Tem um trabalho interno que resolve isso. Tem um trabalho que a gente pode ter sim um apoio para nos ajudar a compreender melhor esse fluxo, para entrar melhor nesse fluxo de aceitação, também de contribuição, de seguir adiante. Mas que requer uma atitude, uma consciência nossa de trabalhar esses aspectos. E as consequências de não trabalhar esses aspectos é o que a gente fala aqui, às vezes de adoecimento emocional, processos vários de transtorno de ansiedade, de processos depressivos, de falta de ânimo para a vida, de falta de amor próprio, de falta de um monte de coisa que a nossa vida pode estar travada e pode estar paralisada. E às vezes, quero bater de novo nessa tecla, não é através de uma pílula mágica que a gente resolve isso, gente. E também não é às vezes através de culpar, encontrar culpados e se sentir vítima de uma situação porque eu acho que não foi a ideal, não foi a perfeita, não foi igual a que eu vi lá, que eu achei que tinha que ser, porque eu acho que eu não tive a mãe certa ou porque eu acho que eu não tive o pai certo. Então eu quero te garantir que você teve exatamente a mãe certa e o pai certo. E às vezes é difícil, talvez, a gente lidar com isso. E talvez se a gente conseguir assimilar melhor isso, com as imperfeições, com os desafios, mas talvez aquilo que foi de mais importante, mais fundamental, que é a nossa capacidade de agora, como responsáveis, como adultos, o que ficou de aresta agora cabe a nós reparar em nós mesmos, compreender
e seguir adiante. Assim como a gente não é um pai perfeito ou uma mãe perfeita, mas talvez a gente seja o pai perfeito e a mãe perfeita para o nosso filho e para a nossa vida. Perfeita não no sentido de faz tudo certo o tempo inteiro, faz tudo da melhor forma possível, mas com talvez exatamente aquilo que a gente estivesse precisando para encarar e para curar e para, enfim, para ser quem a gente é. Não quero minimizar as dificuldades e os sofrimentos, mas quero sim potencializar as forças e as capacidades de superação. E ao mesmo tempo, tem aí um ponto que eu quero ressaltar nesse finalzinho. Que é se a gente entende esse fluxo, se a gente entende que a vida veio e ela vai, tem um elemento aí que é muito importante. E quando a gente fala, então, principalmente no Dia das Mães, e aí o que a gente mais vê são mães cuidadoras, mães preocupadas, mães que dão a vida pelos filhos, mães que... E aí a gente chega num ponto desafiador que às vezes perdem a saúde preocupados com a saúde dos filhos e com os demais. Às vezes, nesse incorporar desse papel do cuidar e dessa sensibilidade do cuidar, e aí esteja essa faceta da mãe, até em nós, então, homens, nesse papel, nesse movimento de cuidar, de homens e de mulheres, desse desejo de cuidar. A gente estava falando sobre isso, inclusive de profissionais da área de saúde, que às vezes não são os que têm a melhor saúde. Né? Se tiver algum aqui também, a gente pode falar aqui bem claramente. Na média da população, não é, e eu me incluo, tá? Como profissional da área de saúde, se a gente for tirar uma média aqui, não é a população que tem a saúde mais perfeita e a melhor saúde. E talvez eu acho que tem um pontinho aí, que tem a ver com talvez esse ponto de atenção, que é desse movimento de amor, de cuidar para fora, dessa preocupação que às vezes esquece de cuidar de si mesmo. Que às vezes vê muita importância na dor, no sofrimento, na preocupação, se levou casaco, botou casaco, tirou casaco, fez isso, não fez, vou me doar, vou virar à noite, vou fazer tudo que for pro outro, e às vezes esqueço de cuidar de mim. Às vezes esqueço de cuidar da minha saúde, do meu bem-estar. Às vezes esqueço de que eu também sou importante, que minha saúde também é importante, que também eu mereço a mesma dedicação e o mesmo amor que eu coloco no meu cuidar do outro, eu mereço no meu autocuidado, no meu auto-amor, se a gente puder dizer assim. Porque às vezes há um nível de cobrança, há um nível de dificuldade, no sentido de às vezes eu achar que eu faço e ninguém faz por mim. De às vezes achar que eu só sou importante quando eu tô cuidando do outro, e quando ninguém me liga para pedir nada, eu reclamo porque todo mundo me pede tudo. E quando ninguém me liga para pedir nada, eu me sinto a última pessoa do mundo sem valor, porque eu só acho que eu só tenho valor quando eu tô cuidando de alguém. Então às vezes parece que é igual aquela piada do menininho, do Joãozinho, que eles estavam aprendendo a fazer boas ações, a cuidar do outro. E aí eles tinham que fazer uma boa ação e voltar para a sala, e o Joãozinho nada de voltar. Já estava à noite, a professora preocupada, e aí ele chegou lá, e aí, consegui. Não, porque eu estava ajudando uma senhora a atravessar a rua. E aí a professora, tá, Joãozinho, mas por que você demorou tanto? Não, porque ela não queria atravessar de jeito nenhum, então demorou para conseguir ajudar ela a atravessar a rua, né? E aí, de repente, agora eu consegui atravessar a pessoa que talvez nem queria atravessar, e agora sim eu fiz o dever de casa. E é claro que essa piada ilustra um pouco, né, desse movimento que, se a gente não cuida, nesse maior desejo, nesse maior amorosidade de cuidar, de servir, de às vezes pagar uma dívida que a gente acha que é impagável ao ponto da gente ter que morrer por aquilo, faz com que às vezes a gente também acabe trazendo um desequilíbrio para a nossa vida. Trazendo um desequilíbrio e uma falta de saúde para a nossa vida,
E também, às vezes, com um certo grau de mágoa, porque, poxa, ninguém cuida de mim, porque eu cuido de todo mundo, porque às vezes eu não abro essa oportunidade, porque às vezes eu tô tanto só querendo cuidar e me doar. E, ou seja, se isso é fruto de amor, isso também pode ter adoecimento. Ou às vezes aquela que cuida, mas agora eu parei minha vida para cuidar dos meus filhos e agora eu quero que meus filhos parem a vida para voltar e me devolver esse cuidado. E aí é como se eu tivesse sendo uma parte do rio que depois quero que o mar invada de novo para me devolver. E se a gente for pensar, se isso acontecer e de repente o mar começar a voltar para a nascente, provavelmente a água salgada do mar vai destruir toda ali até a natureza que está em volta. Imagina, é um processo que dá para entender que não flui, não é ali, não é nesse fluxo. Então, de novo, não estou dizendo que a gente não tenha que se preocupar, que a gente não possa fazer o que está ao nosso alcance no sentido de cuidar, de perceber se os nossos pais estão bem, de ter um grande nível de gratidão pela vida que a gente recebeu, pelo amor que a gente recebeu, do jeito que a gente recebeu, porque como a gente conversou, eu acredito muito nisso, e nesse caso ainda mais, cada um estava fazendo o melhor que podia, no contexto que estava inserido, com os recursos que tinha, com aquilo que recebeu também de trás. Mas também não cabe a gente querer voltar, ou querer exigir que agora então a gente receba de volta, porque aí talvez a gente esteja atrapalhando esse fluxo de fluir. E que também a gente agora como adultos não perceba a grande importância da gente trazer esse amor e esse cuidado pra gente mesmo. E aí também, talvez estabelecer vínculos de maior equilíbrio, de maior reciprocidade. A gente não vai ter tempo para explorar tanto isso, mas também a constelação familiar fala muito sobre isso, né? De que a relação que ela não é recíproca é justamente a relação que a gente recebe dos pais, porque a gente recebe a vida dos pais. E também aquela que a gente passa adiante pelos nossos filhos, talvez até como professores, né? E enfim, a gente passa esse fluxo. Agora, nas relações onde não há reciprocidade, onde não há o equilíbrio de dar e receber, e às vezes eu, sem perceber, quero só dar, quero cuidar de todo mundo, e às vezes não abro para receber, eu estou, infelizmente, às vezes estabelecendo um vínculo que vai ser sofrido para mim, e que pode ser sofrido para o outro. Porque às vezes só receber, chega uma hora que aquela dívida me sufoca, e às vezes eu abandono, eu saio correndo, às vezes eu faço alguma coisa para romper aquele vínculo que me deixa fraco. Então, é muita coisa para falar, já estamos no finalzinho aqui, mas eu assim, fico feliz de poder ter dado pelo menos uma pincelada nas coisas que eu queria trazer, nas que eu considerei mais importantes e mais possíveis com o tempo que a gente tem de abordar. E que talvez com esses pontos de atenção, com coisas possíveis da gente trabalhar. E quero perguntar para vocês que estão aqui ainda ouvindo quietinhos. Quero ouvir se vocês têm alguma coisa para dizer, se vocês tiram de algo de positivo dessa nossa live de hoje, algum aprendizado dessa nossa live de hoje. Depois, se vocês quiserem conversar comigo, quiserem aprofundar em algum desses temas, pode me mandar um direct. E aí a gente entra em contato com vocês, podendo contribuir de alguma forma, talvez mais individualizada, a trabalhar alguma dessas questões que eu estou falando aqui, dessas poeiras que a gente vai levantando aqui ao longo do nosso conteúdo. Quero honrar de novo todas as mães, todos os filhos, que com certeza vieram de uma delas. Desejo tudo de melhor para vocês, como eu disse, eu acho que é um processo muito curador e muito libertador quando a gente vai se desatando, às vezes, dessas dificuldades que a gente, às vezes, não tem nem consciência que são elas que estão atravancando ali o nosso caminho, o nosso caminhar. Agradeço, então, todas as mães aí, seja minha mãe, a mãe das minhas filhas, minhas avós, e a todos os meus mestres, em especial as professoras, os grandes mestres, e também os mestres, mas já que a gente está homenageando aqui as mães. E quero ler aqui um pouquinho, se você tiver aqui algum comentário, quiser falar de alguma coisa que você tirou de positivo da live de hoje, agora é o momento, e se você quiser falar alguma qualidade aí do seu pai e da sua mãe, ainda tem um minutinho para a gente ler aqui.
A Eliana está dizendo aqui, meus pais são especiais, tenho por eles uma gratidão imensa, pois através de grandes batalhas eles não desistiram de cuidar com grande dificuldade de 12 filhos e 2 sobrinhos, com dignidade, gratidão. Eliana, que bacana, uau, que desafio, né? Hoje em dia, nos nossos tempos modernos, a gente pensa assim, nossa, um filho é 2, 3, meu Deus, um é difícil, 2, será que eu vou dar conta 3? E olha só, cuidaram de 12 filhos com 2 sobrinhos, imagino, então, e bacana você estar trazendo isso, né? Essa gratidão, e espero que essa conversa tenha inspirado, né? De que às vezes, como retribuir isso, seja talvez cuidando bem de você, trazendo o sucesso do que for sucesso para você, para sua vida, e passando adiante talvez esse amor, essa dedicação que você tanto recebeu, se percebendo como esse rio que vai seguindo o seu fluxo, né? Pessoal aqui com coraçãozinho, com joinha. Verdade. Legal, gente. Então quero muito agradecer. A gente ainda vai ter talvez algum outro episódio essa semana, mas é com grande felicidade que eu trago para vocês aqui, de forma oficial, a estreia de mais uma linha editorial aqui do nosso Fala Ansiedade, que é o nosso podcast Chega de Crise. Então agora, além do nosso Fala Ansiedade, que hoje completou 70 episódios, além do nosso plantão, que é quando a gente abre para perguntas e respostas e vai batendo papo, vão continuar os dois. E agora a gente vai ter o nosso podcast Chega de Crise, toda quarta-feira, à 13h. A estreia é agora dia 13, às 13 horas, à 13h. A gente vai ter um momento, uma conversa. A gente já fala no Fala Ansiedade sobre temas mais abertos. E agora a estreia vai ser focado em Chega de Crise de ansiedade. Então o que a gente precisa realmente aprender, desaprender, desenvolver, trabalhar. Vários temas que envolvem aí o nosso trabalho. A gente vai fazer isso também com um conteúdo, mais uma linha de conteúdo gratuito, que vai ser a quarta-feira, à 13h. A diferença é que, atualmente, o plantão e o Fala Ansiedade, a gente está transmitindo ao vivo aqui pelo Instagram e depois a gente distribui para as outras redes. O podcast Chega de Crise, ele vai ser transmitido ao vivo pelo meu canal do YouTube. Então, já quero antecipar para vocês, se vocês estão ouvindo o podcast, estão vendo em outro lugar, vai aqui no meu Instagram, clica ali no Saiba Mais, no meu perfil, vai no YouTube, ou vai direto no YouTube, bota lá Pedro Costa Fala Ansiedade, você vai me encontrar, se inscreve no canal, tem um sininho lá, você clica no sininho para receber as notificações, porque vai ser transmitido ao vivo lá do YouTube. A gente vai continuar com o trabalho aqui no Instagram. O Instagram é uma boa plataforma para a gente bater papo, para a gente responder perguntas, para vocês verem eu divulgar aqui os temas, mas o nosso podcast Chega de Crise vai ser transmitido ao vivo lá pelo YouTube, para a gente dar uma bombada, uma força lá no YouTube também. E o conteúdo fica lá armazenado para a gente acompanhar depois. E aí vamos ver até da possibilidade da gente poder postar aqui. Mas se vocês querem pegar em primeira mão e aproveitar essa estreia, vai ser muito positivo. Eu já passei aqui para o pessoal da arte, vai ser ouvindo, entendendo e acalmando o nosso corpo. Então a crise de ansiedade, ela fala muito com o nosso corpo, né? Vem de sintomas físicos. Então o primeiro episódio do nosso podcast Chega de Crise vai ser ouvindo, entendendo e acalmando o nosso corpo. Às vezes a gente ouve, mas não entende. A gente às vezes entende, mas não acalma. Então a gente vai trabalhar para ouvir, entender e acalmar o nosso corpo. Gente, que bom. Pessoal aqui, valeu, obrigado. Tudo de melhor para vocês. Fiquei devendo o poema do Bert Hellinger. Vou postar no Stories. Qualquer coisa, se quiserem também falar comigo, mandar um direct. Tudo de bom para vocês. Feliz Dia das Mães. Ótimo resto de domingo. Ótima semana para vocês. E a gente vai se falando por aí.